Sejam bem-vindos ao ParqueCast, o videocast do Parque Tecnológico da UFRJ. O lugar ideal para quem quer ficar por dentro de conhecimentos sobre tecnologia, ciência e inovação. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre uma viagem para o outro lado do mundo, mas os convidados são de casa. Eu me chamo Larissa e hoje estou acompanhada pelo time do parque, que embarcou numa missão super importante até a China no mês de setembro. Quero dar as boas-vindas ao professor Romildo Toledo, diretor executivo do Parque Tecnológico do UFRJ. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Larissa. Um prazer estar aqui. Também estamos aqui com Nathalie Emerick, gerente de articulações corporativas no parque. Obrigada, Larissa. Bom estar aqui com vocês. E a Aline Calamara, gerente de comunicação. Obrigada. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao ParqueCast e bem-vindos de volta. Para começar, professor Romildo, pode nos explicar, em resumo, do que se tratou a missão na China e qual foi a motivação do parque em participar dela? Conta pra gente uns detalhes. Sim, nós fomos com vários objetivos, né? O primeiro deles foi participar do encontro dos parques tecnológicos e dos ambientes de inovação do mundo, né? O evento da IASP, que é a associação que congrega esses ambientes. Então, nós tivemos uma interação muito grande com os parques tecnológicos do mundo todo. Tinham cerca de 1.000 participantes nesse evento. Participamos de um evento prévio de treinamento em parques tecnológicos, em que a gente teve a oportunidade de participar contando um pouco a experiência do nosso parque. E, depois disso, nós partimos para conhecer outros ambientes, outras cidades na China, visitando ambientes com forte ênfase na área da saúde, na área da robótica, da aplicação da robótica em saúde, do uso de inteligência artificial em saúde. Saúde foi um tema central nas nossas visitas. E discutimos bastante também a questão da transferência de tecnologia. Então, a visita teve esses dois momentos: dar um mergulho nos ambientes de inovação da China, conhecer um pouco mais o que eles estão fazendo nesses temas. E como nós estamos montando aqui no parque o Hub da Saúde, nós buscamos conhecer melhor o que um dos países que mais tem avançado na área de saúde e de desenvolvimento tem feito. Legal, incrível. E um pouquinho sobre experiência. Você já foi outras vezes na China, né? Mas Nathalie e Aline nunca tinham ido. Me contem um pouquinho, meninas, como é que foi essa percepção com uma cultura diferente da nossa, né? Incrível, milenar, extremamente inovadora. Então, contem pra gente, compartilhem com a gente como é que foi um pouquinho dessa experiência. Nathalie, conta pra gente primeiro. Bom, foi uma alegria poder visitar e fazer parte dessa missão, junto com a Aline, com o Romildo e com a Lorena. Foi uma experiência, assim, de uma mudança por 20 dias de cultura, né? Então, tudo era muito novo pra gente, né? Desde a forma como a gente se comunicava com as pessoas. Então, tinha ali uma barreira da língua. A gente tentava usar os gestos, usando a tecnologia para que a gente pudesse se fazer entender e também compreender a eles. Tinha uma mudança também na questão da alimentação, né? Então, como é que a gente se adapta à forma como eles fazem, né, as refeições, o que eles comem em cada uma delas. Então, isso também foi algo que foi imersivo. A forma também como a gente utiliza tecnologias hoje, né, aqui no Brasil, a forma de pedir um táxi, a forma de pedir um aplicativo de carro, né? Então, lá também se modifica a forma de fazer um pagamento. Então, tudo isso foi uma imersão paralela que a gente faz, para além daquilo que Romildo trouxe, né, de compreender, discutir parques tecnológicos e saúde. Legal. E para você, Aline, conta pra gente como é que foi a sua experiência. Bom, foi incrível, assim, em todos os sentidos. Desde a parte cultural, né, totalmente diferente. E impressionante, assim, a forma como eles investem em inovação, tecnologia e educação. Eles realmente entenderam que esse é o caminho. Então, você vê um país completamente modificado, assim. A China, ela virou um outro país em 10, 15 anos. E a gente tem muito a aprender com eles. E
professor, você que já foi outras vezes, cada vez que você vai, você nota algo de diferente? Tem algo que te surpreende? Acho que é legal também compartilhar um pouco dessa experiência. Sim, sim. O avanço é enorme em todas as áreas, né? Na mobilidade, por exemplo, né? Agora você percorre longos trechos em trens de alta velocidade, que não tinha 12, 15 anos atrás, quando eu comecei a frequentar a China. Você encontra hospitais com uma digitalização bastante alta, com o uso de robótica já incorporada. Então, você encontra também a cidade com muitos veículos elétricos, motos. Então, as próprias construções, as cidades se modificaram muito. Eu acho que o reflexo disso é um investimento forte do Estado na educação e na inovação, né? Eles reformularam o sistema para que a educação resultasse na transformação social, a inovação trouxesse riqueza para a população. E isso fez com que a China saltasse do 27º, 30º, entre 27º e 30º lugar em índice de inovação, e agora já está entre os 10 primeiros do mundo, apesar da dimensão e das disparidades regionais que ainda existem no país. É uma inovação com propósito, né? Você enxerga, de fato, uma finalidade. Ela é extremamente focada. Você visita o Centro de Inteligência Artificial de Beijing, tem 4.400, 4.500 pesquisadores trabalhando em IA. Legal. Você visita o de Xangai, como nós visitamos, tem 550 pesquisadores só embarcando em IA, em aplicações de IA, em tecnologias. Então, assim, uma mudança tremenda. O propósito é muito claro, é fazer com que o país ganhe autonomia e gere riqueza. Legal. Cada vez que você vai, então, você encontra uma nova China, né? A China está em movimento. Legal. E como é que vocês descreveriam a missão China em termos de propósito estratégico para o parque? Acho que a melhor pessoa para responder talvez seja a Nathalie, que é a nossa gerente de articulações. Conta pra gente, Nathalie. Bom, vou fazer um paralelo com a fala inicial do Romildo, quando ele traz, né, que a gente primeiro passou por uma imersão numa discussão sobre parques tecnológicos, inovação, empreendedorismo. Então, quando a gente tem a oportunidade de estar sentando, né, de estar escutando, de estar trazendo as nossas experiências nessas principais mesas, né, que falam sobre o tema, é uma forma também da gente entender de que forma que o parque da UFRJ e o nosso ecossistema ele está posicionado perante o restante do mundo, né? E de que forma que a gente também pode absorver as melhores práticas que estão sendo adotadas para, né, melhorar e potencializar e mobilizar ainda mais o nosso ambiente. Então, a gente consegue ver que a gente, né, tá muito bem posicionado no sentido de que a gente tem aqui as principais, né, ações que outros parques eles estão realizando, essa conexão muito forte entre empresa e universidade, esse acesso a talentos, toda essa parte também de discussão, né, de conexão entre empresas, mas a gente também não é muito forte aqui no Brasil na parte de financiamento, né? Então, a gente não tem tantas fontes de financiamento, sejam elas públicas e privadas, e isso é algo que distingue outros ambientes de inovação. Então, a gente volta também com essas melhores práticas, mas também com uma questão, né? De que forma que a gente pode repensar financiamento para a gente conseguir ganhar escala de inovação no Brasil. Na segunda parte da missão, a gente pôde visitar as empresas na área da saúde. E isso tem muito, né, a ver com a nossa estratégia, que a gente já começou esse ano, mas que ela vai crescer ao longo de 2026, que é transformar o parque, né, num hub de saúde para solucionar os desafios da saúde pública do Brasil. Então, a gente está pensando em ambientes que possam receber startups, empresas que tenham soluções para esses desafios. Então, a gente tem prédio que vai poder receber empresas que vão pensar novos medicamentos, prédios que vão pensar novas tecnologias em termos de transformação digital. Então, assim, como que esses ambientes, essas empresas lá fora, elas se posicionam, que tipo de tecnologia elas estão trabalhando, né? De que forma também que a gente pode
promover o intercâmbio, já que muitos desses desafios do Brasil, eles são desafios de outros países do BRICS, como a China. Então, o que ele já tem de tecnologia que a gente poderia incorporar aqui no nosso parque tecnológico, né, junto com as outras entidades. Então, é um pouco nesse sentido que a gente foi, né, e que a gente agora passa a construir e a potencializar essa estratégia 2025/2026 do parque. Legal. Eu acho que é impossível a gente falar de saúde sem falar da nossa parceria com a Fiocruz, né? O professor quer falar um pouquinho? A gente, há um tempo, recebeu o Mário Moreira aqui, junto com o reitor Roberto Medronho. Mário Moreira é o presidente da Fiocruz. E a gente estabeleceu uma parceria incrível, né? Conta um pouquinho pra gente. Sim, o parque ele tem uma vocação, né? O nosso parque tecnológico, até pela importância do setor de óleo, gás e energia para o estado do Rio de Janeiro e para o país, né? Uma importância econômica muito, muito forte, né? Então, nós temos majoritariamente empresas e residentes e associadas nesse tema, o que para a gente é uma grande alegria. Ampliar as áreas de ação do parque para temas que atendam os desafios da neoindustrialização é muito importante. Um desses temas é a saúde. Saúde pública é muito importante, cerca de 80% e 85% da população brasileira usa os serviços do SUS. Sim. Né? Poderia até ser mais, né? O SUS, a proposta é que ele seja universal. Nós precisamos de mais qualidade, de melhor atendimento, de melhores serviços públicos. Então, a ideia é de a gente ter um hub de saúde, aproveitando todo o potencial que nós temos no Centro de Ciências da Saúde aqui da UFRJ, junto com o grupo de robótica, de mecatrônica, de física, de engenharia biomédica, todo o grupo de engenharia. Isso será um ativo muito importante. Então, acho que a Fiocruz, com a sua capacidade de escalonamento, é a maior empresa pública brasileira de saúde pública, nós juntamos os atores que vão... E com 7 hospitais universitários, né? Não posso esquecer isso. Nós temos aqui também os hospitais universitários que são fundamentais. Então, a gente junta todo esse conjunto de atores que são muito importantes para fazer avançar um hub de saúde aqui no Parque Tecnológico. Então, nós vamos, claro, continuar atuando junto às empresas de óleo, gás e energia que já estão bastante bem consolidadas e vamos ampliar, né, com a participação da Fiocruz e criando esse ecossistema para a saúde, né, que é muito importante para o país. Vamos ver amadurecer aqui no Parque Tecnológico. Esse é o nosso desejo. A gente está unindo esforços com diferentes atores que têm diferentes expertises em suas áreas para gerar algo maior. Bem legal. E a missão, como a gente já mencionou, né, ela teve foco em áreas como saúde digital, biotecnologia e inteligência artificial. Essa missão contou com o apoio do Ministério de Relações Exteriores, né? Aline, conta pra gente um pouquinho como é que foi essa parceria. Então, esse apoio foi fundamental pra gente. O MRE, junto com a embaixada, permitiu que a gente conseguisse visitar diversos ambientes e empresas focadas em inovação para a saúde. Então, nós fomos em empresas focadas em vacinas, medicamentos, tecnologias, robótica e até a implementação de hospitais inteligentes. Visitamos, inclusive, né, um hospital universitário da Universidade de Tsinghua, maravilhoso. Então, assim, foi incrível para que a gente pudesse trazer para cá e desenvolver aqui com a gente. Legal. E quais tecnologias e iniciativas nessas áreas vocês viram que sinalizam oportunidades promissoras para o parque e para o Brasil? O que vem por aí? Contem para nós. Eu acho que a parte da implementação de hospitais inteligentes foi muito interessante. A parte de vacinas. A gente tem um complexo hospitalar aqui na universidade. O que seria um hospital inteligente? Vamos explicar para quem está ouvindo a gente. O que seria hospital inteligente? Que vocês viram lá, que vocês puderam perceber?
Vou te dar alguns exemplos, né, desse hospital universitário que a gente visitou. Você tem máquinas de autoatendimento onde você marca as suas consultas. Você tem um holograma que aparece para você e te explica, né, sobre o hospital, tira as suas principais dúvidas. Além disso, você tem também vários equipamentos para ajudar em cirurgias. Teve uma mão, né, professor? Uma robótica para ajudar a fazer cirurgia de forma precisa. É tudo muito tecnológico e para facilitar não só a vida da parte médica, mas também do cidadão em si. Você vê um avanço para o bem-estar social muito grande. Agilidade e dinamismo, né? A gente tem a digitalização, já processos digitais implementados, atendimentos por telemedicina, atendimentos em diversas áreas, inclusive na psicologia, no bem-estar, com salas apropriadas para o atendimento à distância, atendimento em áreas remotas. Então, robótica, eu acho que essa é uma das áreas muito importantes, o uso de IA e o uso de robótica auxiliando os procedimentos, mesmo na área de exames, né? Por exemplo, nós vimos uma máquina de ressonância magnética carregando um robozinho junto que permitia intervenções enquanto o próprio exame era realizado. Então, você tem possibilidades diversas, parte de dados, toda a parte de prontuário, tudo digitalizado, com dados que você pode tratar com técnicas de inteligência artificial. Então, são avanços tremendos que nós vamos ter no campo da saúde com o uso dessas facilidades, né? Eu acho que é o que nós chamamos, e eles lá chamavam, do uso, por exemplo, do IA para o bem, né? Você fazer o uso dessas tecnologias para beneficiar a população de forma massiva. Entendi. Teve uma empresa que a gente visitou também, que também, além disso, da tecnologia, eles também têm uma questão de desenvolvimento de medicamentos com custos mais baixos. E a gente chegou a visitar uma empresa que tem essa questão para tratamento de diabetes, inclusive uma alternativa a medicamentos conhecidos, né, para diabetes e também para emagrecimento. A gente achou bem interessante que pode um dia vir a ter uma parceria pra gente. Sim. Uma coisa bem notável é a preocupação com o bem-estar e a saúde lá. Você praticamente não vê farmácia, porque eles cuidam do antes e não do depois. Bem parecido com o Brasil. Só para não dizer o contrário, porque aqui a gente tem uma farmácia no Rio de Janeiro, pelo menos assim, a gente tem uma farmácia em cada esquina, às vezes da mesma rede. Não, lá leva seus remédios, porque você não vai encontrar farmácia, porque quase ninguém fica doente. Pelo menos foi o que a gente observou, né? Legal. Outra coisa é o custo, que é bastante acessível, é baixo o custo. Então, nesse momento, por exemplo, a questão da obesidade que gera diabetes, então, que potencializa, aumenta o risco. Então, você vê o desenvolvimento de muitos medicamentos que ajudam no combate a obesidade e que vai trazer consequências diretas na redução do número de casos de diabetes. Eles não só desenvolvem soluções para o combate à diabetes, mas também para a prevenção. Então, nós vimos da parte de desenvolvimento de IFAs, de medicamentos, de vacinas, ao uso de tecnologias digitais e com inteligência artificial e robótica. Então, de fato, uma experiência muito rica que a gente espera ver implementado no hub de inovação que nós estamos trabalhando na construção desse projeto e também nos hospitais do complexo hospitalar, do EBSER, que está aqui na UFRJ. Legal. E um dos objetivos da missão foi justamente esse, como a gente está falando, coletar os insumos para o futuro hub de saúde do parque. Que aprendizados ou parcerias específicas apontam caminhos concretos para a implementação desse hub? Nathalie, professor, quem prefere responder? Eles trabalham com o conceito de parcerias, sim, tá? Então, nós assinamos vários memorandos de entendimento, né? A ideia é que a gente, a partir daí, possa ter desenvolvimento de soluções em conjunto, né?
que a gente possa trazer empresas em programas de soft landing, trazer empresas que possam se associar com empresas que estão aqui no parque ou que podem vir para o hub de saúde, na área da saúde, que possa trabalhar em soluções conjuntas. Na parte de inteligência artificial, tanto o Instituto de Xangai quanto de Beijing demonstraram forte interesse de já trabalhar junto com os nossos hospitais universitários. Então, nós estamos trazendo já propostas objetivas para discussão com os diretores dos hospitais, com o diretor do complexo hospitalar. Incrível. Então, nós voltamos bastante animados que é possível criar essa parceria para o fortalecimento dessa colaboração desses países que têm problemas similares e que estão ambos buscando soluções e que conjuntamente certamente podem construir mais rapidamente e de forma mais eficiente essas soluções. Eu entendo que a gente traz, né, como aprendizado e como uma força que a gente viu na China e que a gente também tem aqui no Parque Tecnológico, que é essa proximidade com a universidade. Então, a gente vê, né, essas empresas que Romildo, que a Aline citaram, são empresas que nasceram, né, de mestres, de doutores que foram empreender e que trazem, né, esse desenvolvimento dessa tecnologia para o mercado através do caminho do empreendedorismo. Então, uma mão de obra muito bem formada. A gente vê, né, e aqui na UFRJ a gente tem mais de 60 mil alunos nas diversas áreas de conhecimento, mais de 11 mil, né, pesquisadores de mestrado, de doutorado. Uma força deles também é essa questão do intercâmbio de conhecimento. Então, você vê muitas soluções que são pensadas ali junto, né, um médico, um engenheiro, para trazer, né, para fazer com que isso chegasse para o cidadão. Então, isso também é algo que a gente busca promover aqui no parque, esse intercâmbio de áreas de conhecimento. Conexão. Essa conexão, exatamente. Então, isso era muito forte na fala deles. E aí, Romildo também pode me complementar nesse ponto, né? Porque ele é docente, mas também uma forte formação nessas áreas de instinto, né? Então, matemática, física, a própria engenharia. Então, isso é algo também que é base para que eles se tornassem, né, o que se tornaram. Esse é um incentivo, uma estratégia governamental. Eles têm mais de 2 milhões, né, eles formam cerca de 2 milhões e 200 mil profissionais nessas áreas de engenharia, ciências de dados, computação, matemática, estatística. Então, nessas áreas de STEAM que a Nathalie mencionou. Essas áreas elas são muito importantes para o desenvolvimento de tecnologias complexas. Todas essas nossas tecnologias que a gente tem discutido aqui, elas são tecnologias, são startups que nós chamamos de deep techs, de tecnologias complexas. E capital humano para isso é muito importante. Isso, nós vemos o papel do Estado como indutor nisso. O financiamento é bastante alto, né? A China investe 2,6% do PIB na área de educação e formação desses talentos. Não é pouca coisa, é o segundo maior investimento do mundo, né? E investe também nas startups, tem um apoio estatal no desenvolvimento de empresas de base tecnológica. Existe um fomento muito forte para que essas empresas possam se desenvolver. Então, quando você junta capital humano, ambientes de inovação em grande quantidade, como eles têm, né? Eles têm centenas de parques tecnológicos, de parques industriais, milhares de incubadoras de empresa, com apoio governamental, com incentivo para que para que negócios nessas áreas possam ser desenvolvidos. Então, isso faz com que haja, de fato, avanços rápidos, né? Isso que a gente tem notado.
nas várias áreas, né? Mas notadamente na área da saúde, numa dessas áreas, a área da saúde que nós visitamos. Então, tem talentos, infraestrutura física e apoio financeiro, tem foco, tem ação forte de Estado direcionando para soluções que, de fato, possam rapidamente trazer benefícios para a sociedade, gerar mudança, fazer transformações. Legal. É um projeto de país mesmo. Legal. E durante a viagem, me contaram que vocês estiveram em uma reunião na Shanghai Artificial Intelligence Research, onde o nosso diretor se tornou membro do conselho na Aliança Global para IA, né? Fazendo assim uma importante ponte entre o Brasil e a China para a inovação. Me conta, professor, esses detalhes, quero saber tudo. Como é que você vê essa entrada no conselho? O que a gente pode esperar dessa parceria? Foi um convite, claro, que a gente se sente bastante bem com um convite desse tipo. Na verdade, um dos temas que preocupa muito na IA é a ética, compliance da IA, como é que a gente vai usar a IA para o bem. Sim. Então, eles têm um comitê com membros internacionais, então são de vários países do mundo, não apenas da China, né? Eu fui um dos convidados, que eles montaram para que possam trabalhar na regulação da IA, na IA, como eu mencionei, com ética. Então, esse eu vou trabalhar junto com eles na discussão desses procedimentos que possam fazer com que a IA seja usado para o bem. Para o bem. Eu gostei dessa expressão que você mencionou, IA para o bem. A gente tem, de fato, acompanhado essas discussões, né, sobre a ética da inteligência artificial e sobre usar para coisas boas, né? Não necessariamente para botar robô batendo no outro, como a gente tem visto por aí, né? Luta de boxe, enfim. A gente sabe que tem toda a questão de gamificação também, enfim. Tem diversos fins para isso. Mas poder usar para saúde, para ciência, para desenvolvimento de pesquisas, é muito importante, né? Então, esse é um dos principais focos aí nessa parceria que a gente está estabelecendo. Sim, sim. E estar no comitê, claro que me deixa em contato com os avanços todos que estão acontecendo. Isso é muito importante para o Parque Tecnológico e para o UFRJ e para o Brasil, né? Eu acho que porque tem outros temas que não são só saúde, Sim. Gêmeos digitais, cidades inteligentes, muitas tecnologias usam IA. E sustentabilidade, energia limpa. Tudo isso tem IA embutido Sim. e aplicado hoje em dia. Então, você está num comitê que está sendo discutido, né? Eu acho que hoje os grandes players mundiais na área de IA são as duas grandes potências do mundo, China e Estados Unidos, embora muitos outros países, a Europa faça também Sim. IA, mas os grandes, os que estão mais avançados, são esses dois. Então, estar participando e vendo de perto os desenvolvimentos é muito importante. Então, nós ficamos muito felizes com o convite. E aceitamos de pronto. E ainda dentro desse contexto, queria que você falasse um pouquinho sobre o ecossistema chinês e como ele tem se desenvolvido, como ele se desenvolveu, né? E quais são as estratégias que eles usaram e que o Brasil tem enfrentado um pouco de dificuldade nesse sentido. Eles têm, acho que um primeiro ponto que é muito importante primeiro, como eu mencionei já, a questão da formação de recursos humanos em áreas prioritárias para o avanço dos ambientes de inovação. A outra coisa que eles fizeram estrategicamente foi desenvolver uma rede de ambientes de inovação que vão de parques tecnológicos universitários como o nosso, a parques tecnológicos industriais, a distritos de inovação, isso espalhados pelo país. O Brasil ainda tem uma distribuição muito no sul, sudeste, na costa, né? Você vai, mas não interioriza.
eles já estão com um movimento muito mais amplo de interiorização e de conexão desses ambientes todos. A outra coisa que é muito importante que eles têm um financiamento contínuo. Eles estão aumentando o financiamento da pesquisa básica, que já está hoje, né, dos 2,6% do PIB, cerca de 8% a 10% está indo para a pesquisa básica. A importância de você desenvolver conhecimentos sólidos para transformar depois em aplicações, em pesquisa aplicada. Eles têm perenidade no financiamento. E eles têm programas de atração de talentos. Eles têm programas para atrair jovens talentos e sêniores. Um dos ambientes que eu dei palestra, uma das universidades que eu dei palestra, foi dentro desse programa. Uma universidade próximo a Shenzhen, em Dongguan, que são ambientes onde tem um desenvolvimento bastante intenso. Xangai, Shenzhen, Hong Kong, é uma área muito forte de desenvolvimento de empresas de base tecnológica, e eles atraem esses talentos, eles captam, eles querem, e já atraíram milhares de talentos internacionais e estão agora buscando também jovens talentos. Então, é estratégico. Uhum. Talento é fundamental para desenvolver tecnologia. Não se faz isso sem gente bem capacitada. É o trabalho de base, né, do desenvolvimento da tecnologia. Fundamental. Sim. Então, o Brasil precisa ter, esse é um grande desafio, né? Nós vivemos recentemente, em anos recentes, problemas de descontinuidade de financiamento. Sim. Subfinanciamento. Então, nós temos problemas que... nós temos os talentos, nós temos capacidade, como a Nathalie mencionou, né? Nós fomos convidados e participamos, eu dei 7 palestras lá pela China, então, assim, eles têm curiosidade de conhecer e todas foram muito bem aceitas e com boa discussão, mas eles têm uma quantidade de ambientes com maturidade alta que é muito grande. Isso faz com que eles avancem bastante, mas eles recebem o incentivo financeiro, muitas vezes estatal. Eles estão agora também mais abertos para capital de risco, mas também são números astronômicos. Hoje eles têm 100 bilhões de dólares em capital de risco. Então, recursos que são fundamentais para garantir esse desenvolvimento que você mencionou. O Brasil precisa se estruturar melhor para crescer na mesma proporção. O Brasil tem crescido muito. Nós também temos 500 ambientes de inovação, nós temos um sistema que está bastante bem desenvolvido, mas que precisa da perenidade, principalmente as incubadoras, os parques e as incubadoras precisam de recursos. E precisamos manter na universidade, reduzir a evasão, a formação. O Sistema Nacional de Pós-Graduação do Brasil, que é muito bem consolidado, tem experimentado nos últimos anos uma retenção muito alta na saída e até um certo desinteresse no ingresso. É preciso haver essa transformação. Nós precisamos corrigir, incentivando essa entrada. Então, é preciso de políticas públicas, políticas de Estado para isso. Voltadas para isso. E sobre essa questão da quantidade, né, só fazendo uma observação, a gente... porque a inovação, ela tem, né, essa dimensão do risco e da incerteza, né? Então, quando a gente está falando, né, Romildo fala dessa quantidade de ambientes de inovação, eles também têm uma quantidade muito, muito grande nas fases, né, de desenvolvimento de um novo negócio. Então, assim, são centenas, né, milhares de empresas que estão lá passando pela fase da ideação, e daquelas vão ter um funil que vão para as fases, né, de pré-aceleração, aceleração, né, e etc. Então, é um quantitativo também grande nesse processo, porque é normal, né, que ele vá se afunilando. Então, quanto mais a gente gera, né, ideias, maior a nossa tendência de que a gente consiga chegar, né, com essa tecnologia para o mercado. Então, eu não diria tolerância, né, mas esse entendimento, né, de que leva tempo,
de que precisa de recurso e que pode dar errado e pode dar certo. E como pode dar errado e pode dar certo, a gente precisa também de muito volume nesse início para que as que cheguem, né, ao mercado sejam, né, num quantitativo importante para o desenvolvimento aí do mercado e do país. Legal. Agora, Aline, me conta um pouquinho como é que foi participar da Conferência Mundial da IASP. O que é a IASP e como é que foi esse evento? Bom, a IASP é uma associação, né, de ambiente de inovação do mundo todo. Então, parques tecnológicos, incubadoras, enfim, ambiente de inovação do mundo todo. E, anualmente, a IASP faz essa conferência onde reúne, enfim, esses diversos ambientes para discutir temas ligados à inovação. E esse ano foi lá na China, né, o melhor lugar para fazer um evento de inovação atualmente. E o parque foi convidado a participar, o nosso diretor fez algumas palestras e foi muito bacana, assim, é muito interessante você ver o que os outros ambientes de inovação estão fazendo, não só no Brasil, mas no mundo, né? Então, a gente consegue ali pescar algumas coisas que a gente pode trazer para o nosso espaço também e alavancar aqui a inovação no país. Eu acho que tem um ponto, né, que foi importante, né, ter ali, né, a comunicação estar presente nesse evento, porque isso foi um dos temas do pré-IASP. No pré-IASP teve um dia dedicado a treinamento para gestores de ambientes de inovação. Incrível. E um dos temas foi comunicação. Sim. Então, esse é um tema que é muito importante, como comunicar, né? Eu acho que cada vez mais, né, nós estamos aprimorando essa comunicação, mas ela tem que ser massificada, né? Eu acho que muitas, né, nós estávamos lá com mais 35 ambientes de inovação do país e eu via o tempo todo o pessoal conversando com a Aline, querendo saber um pouco mais sobre como nós fazemos a nossa estratégia de comunicação e querendo vir aqui conhecer, participar, trocar ideias com vocês. Venham, gente. Vocês vão se surpreender. Eu acho que a gente pode falar sobre o ParkCast mesmo, né? Que é esse projeto incrível. Esse é o nosso 2º episódio, a ir ao ar. E é justamente isso, né? Um dos nossos objetivos aqui é prosperar o conhecimento, é trazer conhecimento, né? E divulgar esse conhecimento da melhor forma, da forma mais acessível possível, né? Com importantes atores do nosso ecossistema de inovação, professores, donos de startups, donos de, enfim, pesquisadores, né? E a gente é um dos nossos objetivos principais. E não é querendo puxar a sardinha, não, mas todo mundo que vem aqui, não só do Brasil, mas de fora, fica realmente impressionado com o nosso espaço. É um espaço incrível. Não só fisicamente, né? A gente ocupa uma área de 350 mil metros quadrados, né? Dentro da cidade universitária, mas do que é produzido aqui, de conhecimento, do que as empresas fazem, dos laboratórios, enfim. Legal. Somos suspeitos. Eu quero falar da dimensão social que um evento como a IASP traz pra gente também. Conta pra gente, Nath. Porque é o momento que a gente vai rever as pessoas que trabalham no nosso meio, né? E conhecer novas pessoas. Então, essa interação de networking também é muito legal pra gente. E eu vou contar, né, que a gente participou de um jantar na Muralha da China. Ah, gente, isso eu vai não ser... posso deixar de falar isso Podemos. aqui. Foi incrível, porque é uma imersão... primeiro, né, à vista de uma das 7 maravilhas do mundo à noite, num jantar. À noite. E com várias apresentações culturais, né? Que é uma dimensão também que a gente traz como aprendizado e que a gente está buscando potencializar aqui no parque, né? Que são as ações culturais. Então, a gente pôde emergir ali, né? Na dança, na música, né? Na comida. Então, verdadeiramente uma experiência, né, de você... E uma experiência social, né, de você, de interação. Isso, e uma coisa interessante na China é como é que eles mesclam a cultura, a herança cultural com o novo. Eles não perdem a herança cultural. Eles só fazem ali milenar. Um mix. Então, você vê isso nesse evento que a Nathalie está citando, né? Foi um evento da IASP para os convidados. E você tinha apresentações culturais, né? E junto com uma exposição de tecnologias, com robótica. E você vê isso no dia a dia. Você vê pessoas na rua com roupas modernas e, ao mesmo tempo, trajes tradicionais. Eles guardam muito no DNA deles, exatamente. Né, a história. E aí, do lado de uma senhorinha com roupa tradicional, tem uma criança brincando com um drone. É incrível.
E se nós já estávamos, né, planejando e trabalhando para ter arte, cultura, ciência, tecnologia e inovação... Não dá muito spoiler, professor. Não dá muito spoiler. Dor de cabeça para comunicação depois. Isso nos motivou ainda mais. Eu acho que esse caminho ficou muito claro que ele é muito importante. Sim. Você tem que ter essa junção. Ela É motiva, indissociável. Ela é indissociável. Ela motiva, ela dá ao pesquisador uma leveza no ambiente em que ele trabalha. Então, acho que isso é muito importante. A gente pode falar da nossa experiência no Rio Innovation Week de 2024, que a gente levou uma exposição de arte, né, da profissional, da artista Patrícia Falabella, e foi um grande atrativo. A gente colocou um mural com exposição de artes dela que tem tudo a ver com o universo da tecnologia, da inteligência artificial, do lado de fora do nosso stand, né, do armazém onde nós estávamos, e foi um grande atrativo. Não tinha uma pessoa que não passasse por lá, que não quisesse tirar foto com as artes, com a exposição, enfim. Foi uma experiência que, ali, acho que se a gente tinha alguma dúvida, que eu acho que a gente já não tinha, a gente teve certeza. E me contem aqui, essa pergunta é para cada um de vocês. De todos os insights obtidos que vocês puderam presenciar, quais vocês consideram que são prioritários para colocar em prática? O que a gente vai ver acontecendo aqui no parque, na vida pessoal? Me contem. Difícil. Um minuto para pensar. Eu também, é muita coisa. É China, né? É muita coisa. Eu acho que o professor veio fervilhando com ideias. Vamos... Veio, não veio? Não, a gente vem com muitas ideias que para a parte de empreendedorismo, né? Nós queremos ver áreas como saúde, agricultura, esse é outro tema que é muito importante também para eles e para nós. Redução de pobreza, redução da fome, segurança, meio ambiente. Então, acho que a gente volta muito animado para fazer com que essas áreas se desenvolvam e se integrem no nosso ecossistema. Eu acho que um outro ponto muito importante, né, nós temos trabalhado a Aliança pela Inovação no Rio de Janeiro, é que a gente vê claramente que com um número desse de ambientes de inovação, isso não atrapalha, ao contrário, faz com que eles cresçam. Sim. E que o país ganhe com isso. É isso que a gente quer para o Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro e para o Brasil. Nós precisamos ampliar cada vez mais os espaços de inovação, trazendo jovens inovadores para empreender, para desenvolver novos negócios que possam resultar em soluções que beneficiem a sociedade. Professor, fala um pouquinho o que é a Aliança pela Inovação, para quem está ouvindo pela primeira vez sobre esse acordo, essa parceria, esse objeto de colaboração. Conta um pouquinho para a gente. Esse é um movimento que nós iniciamos ano passado, né? Nós, inicialmente da academia, mas depois nós juntamos o governo municipal, o governo estadual, startups, empreendedores, pessoal de capital de risco, investidores. Então, a ideia é que a gente tenha esse conjunto de atores do ecossistema pensando juntos em como fazer avançar, em como tornar o Rio de Janeiro um grande polo de inovação. Nós já temos as nossas belezas naturais, os nossos atrativos, e nós temos, com certeza, um número de instituições na cidade, instaladas na cidade, de excelência em várias áreas, né? Na área da saúde, na física, na engenharia. Isso faz com que a gente precise trabalhar juntos para fazer o avanço da cidade do Rio de Janeiro como um polo de inovação. Então, a Aliança ela tem esse propósito. Ela é um movimento que busca fazer com que a gente leve a ideia da inovação para os gestores públicos e os traga para junto, para financiar, para apoiar esse desenvolvimento. Legal.
E agora, meninas, me contem quais são os insights obtidos. Eu acho que organizando minha ideia. eu acho que um dos meus principais vai muito nessa linha que o professor falou. Eu acho que é colaboração. Colaboração entre parceiros, a colaboração profissionais de uma empresa, a colaboração de um país. Não adianta cada um trabalha aqui, o outro trabalha ali, esse aqui. Todo mundo junto numa direção só. Legal. Porque só assim a inovação acontece, sabe? E ela parte do conhecimento, da educação e de parcerias público e privadas para que ela possa, de fato, acontecer. Legal. Não trouxe nenhum insight, tô brincando. Bom, vou tentar contextualizar aqui com o trabalho que a gente desenvolve, né, dentro da área de articulações. E aí eu também faço um apelo aqui para as empresas, no sentido de que essa proximidade, né, com a universidade, ela é muito importante para que eles possam conseguir, né, desenvolver novas tecnologias. Então, hoje, no Brasil, a gente tem uma certa dificuldade de formar mestrandos, doutorandos e inseri-los nas empresas. Uhum. Quando a gente olha para o ambiente, né, da China, a gente vê que a maior parte dessa mão de obra, ela está inserida, né, nesse contexto das organizações, pensando em inovação dentro dessas organizações. Então, hoje, né, uma das formas de colaboração universidade-empresa que a gente promove aqui dentro do parque é essa inserção desses pesquisadores, né, dentro das empresas. Então, acho que isso é um insight que a gente pode juntos, né, aí pensar de que forma que a gente consegue fazer esse caminho ser mais fluido, né? Então, acho que isso é um insight bacana que a gente traz. A gente está com o apoio da FAPERJ, na obra de um novo edifício aqui do parque. Não sei se eu posso falar, Romildo. Pode, deve. E que o nosso, né, objetivo principal é que ele receba empresas na área da saúde. Então, a gente está trabalhando, né? A gente foi e traz, né, as fotos, as apresentações, os insights, as conexões para que a nossa equipe também converse com essas empresas, né, com esses locais que a gente visitou, para que a gente possa adaptar também esses espaços, né, que a gente está construindo para receber ainda mais empresas na área da saúde, que foi um dos objetivos da nossa missão. Então, isso também é um insight forte que a gente traz. Bom, obrigada. Acho que foram insights ótimos, acho que foi uma conversa ótima. Nathalie, muito obrigada pelo seu tempo. Professor Romildo, muito obrigada pelo seu tempo. Conseguir um espacinho na sua agenda foi difícil, mas a gente conseguiu. Chefa, muito obrigada pelo apoio, pelo seu tempo também. Foi incrível, pessoal. Gostei muito da nossa conversa. Acho que foi inspiradora e tô animada para ver as novidades que pós-China vai trazer para o parque e pra gente. Muito obrigada. Obrigada.